E observe que ele diz que o que vence este mundo é a nossa fé. Observe que ele não diz é a fé. Ele não diz a minha fé. Ele diz que o que é capaz de vencer este mundo é a nossa fé. É a nossa fé. E aí é preciso descobrir que fé é esta. De que fé João está falando? E ele é claro, ele diz que o que vence o mundo aqui não é oração. Não estou falando para você não orar. Mas esse sistema não se vence com oração apenas. Ele diz que o que vence esse sistema é a nossa fé. Que fé é esta? É a fé que Judas falou lá na carta. A fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Agora, que fé é esta? É a mesma fé do capítulo 12 de Hebreus. Eu acho aquilo ali lindo. Porque o escritor aos Hebreus, ele vem dizendo: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos pacientemente a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o quê? Vamos lá. Ele é o que mesmo? Ele é duas coisas da fé. O que? Autor. O que é ser autor? Aquele que cria, aquele que gera, aquele que não tem e faz existir. Agora, eu acho isso aqui, ao mesmo tempo que é glorioso, é humilhante para nós. Porque como é que nós somos salvos? Pela fé. E ainda Paulo diz assim, ó: você não consegue ser salvo sozinho. Para ser salvo você depende do quê? Da fé. E isso não vem de vocês. Ó, para ser salvo depende da fé. Então a salvação não vem de mim. E para ser salvo depende do quê? E também não vem de mim. Isso não vem de vós. É o quê? Porque a fé procede de quem? Eu dependo da fé, e nem a fé que eu dependo dela para ser salvo vem de mim. Então eu dependo tudo dele. Por isso que fala, ele é o autor da fé. Ou seja, ele é quem gera a fé. A fé começa nele. Mas ele não é só o autor. Além de autor, ele é o quê? Consumador. Então a fé começa nele e termina porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a fé começa nele, está nele e é para ele. E aqui é uma esperança para nós, porque aquele que gera fé em nós é aquele que diz assim: eu gerei fé, mas eu não vou abandonar vocês. Eu gerei a fé e eu vou conduzir vocês no caminho da fé até o final desta carreira. Porque aquele que começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará. Esta é a nossa fé que começa nele. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Para que serve fé? A fé trabalha para quem? Aí geralmente dizemos: para mim. Pela fé eu conquisto, pela fé eu recebo, pela fé eu venço. Será que a fé trabalha para nós? Hebreus 11. Pela fé, vou pegar só 3 versos. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Testemunho diante de quem? De Deus. Eles alcançaram testemunho por meio do quê? Diga por favor, da fé. Aí depois ele ainda diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior do que o de Caim. Abel ofereceu sacrifício para quem? Por meio do quê? E ainda o verso 6 diz o quê? Sem fé, agradar a quem? Então a fé trabalha para agradar quem? Então a fé não trabalha para mim. A fé trabalha para Deus.
Não adianta eu vir falar para você aqui que pela fé você vence. A fé não é minha serva. A coisa está tão séria que para eu explicar o que é fé, eu tenho que começar dizendo o que não é fé. O que não é fé? Fé não é o que estão ensinando por aí, que ela é um instrumento de eu alcançar aquilo que eu quero. É como se Deus, a fé e eu. Quem é que manda em quem na ideia equivocada de fé? A fé manda em Deus. É mais ou menos assim: Deus é o carro, eu estou no controle e o volante é a fé. Quer ir para a direita? Vira o volante que ele vai. Aí eu manipulo Deus para cá. E agora? Para cá, para cá. Quem é que está no controle? Não, é só você ter fé. Se você tiver fé, você manda que Deus faz. Mas do ponto de vista bíblico, a fé não trabalha para me agradar. A fé trabalha para agradar a Deus. Então o que é fé? Fé não é um meio que Deus faz aquilo que eu quero. Fé é um instrumento que Deus deixou à nossa disposição, como forma de nós materializarmos aquilo que está no coração dele e trazer a existência para a nossa realidade. Me dá o que é de vocês, e eu vou colocar o meu em vocês. E o que vai reger a vida de vocês não é mais a vontade de vocês. E eu vou deixar à disposição de vocês a fé, para que vocês identifiquem a minha vontade, e pela fé vocês materializem na terra aquilo que está no meu coração. Pode adorar ao Senhor, porque Ele quer gerar esta fé em nós. Mas que fé é esta? Em que tempo opera a fé? De que adianta falar de fé que vence o mundo e nós não sabemos o que de fato é esta fé? Porque Deus não depende de mim ou de eu estar vivo para cumprir o que Ele me prometeu. Porque Ele não é fiel quando eu vejo Ele cumprir o que prometeu. Ele é fiel quando ele cumpre, eu estando vivo ou não. Porque a história não para quando eu morro, a história continua. Então o que é fé? Em que tempo opera a fé? É só avaliar o texto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé não é operada quando as coisas chegam. A fé é operada quando as coisas ainda não chegaram. E vai mais. E ela é o que me dá certeza das coisas, ou é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que eu não. Em que tempo ela opera? Durante o acontecimento que eu quero, ou após o acontecimento, ou antes de acontecer? Antes de acontecer. Porque a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é o que me dá condições de continuar acreditando que Deus é Senhor, mesmo quando tudo está errado. A fé, oh glória a Deus. A fé é o que me dá certeza antes de acontecer, que acontecendo ou não, Deus não muda e Ele continua sendo quem Ele é. Isso é fé. Porque lembra quando Paulo ele fala sobre a fé? Ele está falando em Efésios 6, a respeito da guerra espiritual. E ao falar da guerra espiritual, observe o que Paulo fala. Ele vai falar sobre as armaduras, sobre as armas que devemos usar. E ele vai falar que a espada do Espírito é o quê? Diga por favor, a palavra. Vai lá, diga a palavra. Então o que é? A palavra, diga espada. Mas quando ele fala da fé, ele fala que a fé é o quê? Escudo. Então o que é espada? Palavra. E o que é escudo? Vai lá, o que é espada? E o que é escudo? Ué, para que serve espada? Atacar ou defender? E para que serve escudo? Então por que a gente fica, eu declaro pela fé, eu te venço pela fé? Fé não é para atacar, fé é para defender. Sabe por que tem gente que morre na guerra? Porque tem a arma certa e não sabe usar.
É igual você dar uma faca de cozinha para uma criança e pegar essa mesma faca e dar na mão de uma boa cozinheira. É a mesma faca, só que os resultados são diferentes. Porque a questão não é a faca, a questão é em que mão ela está. De que adianta ter fé e não saber usar? Jesus no deserto não venceu o diabo pela fé. Eu te venço pela fé, eu te ataco pela fé, eu te conquisto pela... Não! Ele venceu o diabo de que forma? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas aí quando Paulo vai falar da fé, ele fala que a fé é o escudo. Ele diz embraçando sempre o escudo da fé. E ele diz para quê? Para que nós possamos apagar os dardos inflamáveis do diabo. E onde é que acontece isso? Na mente. Quando o diabo começa a dizer para você assim: Deus é bom, então por que ele permitiu o mal? Deus é poderoso, então por que ele não faz o que você deseja? Deus não é poderoso, não é fiel, então por que ele não cumpriu ainda o que ele te falou? É aí que floresce a fé. E você pela fé começa a dizer: Satanás, você chegou atrasado, porque a fé já está no meu coração, e Deus fazendo ou não, eu continuo acreditando que Ele é Deus, porque tudo que Ele poderia fazer por mim, Ele já fez na cruz do Calvário. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor nesta noite. Isso é fé. Não é isso que Abacuque falou? Pode faltar o que for, mantimento, a figueira pode secar, o fruto da vide mentir, os gados serem roubados do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O diabo não vai minar a tua fé, o diabo não vai dividir a tua mente. Hoje, pela palavra, Deus fortalece a verdadeira fé no teu coração. O diabo não vai minar a tua fé, o diabo não vai dividir a tua mente. Hoje, pela palavra, Deus fortalece a verdadeira fé no teu coração. E o que é que Jesus falou sobre a fé? Para eu começar a encerrar. O que Jesus falou sobre a fé? Jesus falou: se tiverdes fé, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. E uma coisa é uma coisa, outra coisa... Agora isso é profundo demais, irmão. Esse negócio de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus não falou: se tiverdes fé do tamanho. Até porque se ele dissesse do tamanho, ele cairia em contradição consigo mesmo. Porque quantas vezes ele exortou os discípulos por terem pouca fé? Lembra, os discípulos tinham pouca fé? Ele fala: homens de pouca fé. Aí agora ele vem e fala: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, tá bom? Os discípulos olhariam para ele e diriam o quê? Afinal de contas, é para ter muita ou pouca? Mas não é isso que ele disse. Ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Porque tamanho é quantidade, como é qualidade. Jesus não está falando se vocês tiverem fé do tamanho, ele está falando se vocês tiverem fé da qualidade de um grão de mostarda. Porque é verdade, o grão de mostarda é minúsculo, quase que imperceptível, mas ele é inquebrável. Você pega o grão de mostarda, joga no chão, não quebra. Estando no chão, pisa nele, não quebra. Pega ele depois de pisado e joga no fogo. Apaga o fogo, tira o grão e planta ele, ele ainda vai gerar. É disso que Jesus falava. Se vocês tiverem fé da qualidade do grão de mostarda, que vence a qualquer batalha,
que vence aos solavancos da vida, que vence os pisões da vida e o fogo da adversidade, e ainda assim for capaz de produzir fruto para o meu reino, pede o que vocês quiserem e vos será feito para a glória de Deus. Esta é a fé capaz de vencer o mundo. Quem deseja esta fé, adore ao Senhor nesta noite. Quando você lê em Apocalipse, aqueles que vêm, e aí alguém pergunta: quem são estes? O Senhor está me orientando a dizer isso aqui. Quem são estes que vêm com vestes brancas? Ele está dizendo: esses são aqueles que, da mesma forma que o Cordeiro morreu por eles, eles morreram pelo Cordeiro. Por quê? Porque a fé nos leva a nós padecermos por aquele que padeceu por nós. A fé verdadeira não é aquela que te faz querer tudo que você deseja, não. A fé verdadeira é aquela que te faz se submeter ao sofrimento e dizer: mesmo no sofrimento eu vou honrar a Deus, mesmo no sofrimento isso não será capaz de minar a minha fé. Deus renova a tua fé aqui nesta noite. Aleluia. E Ele é o autor da fé, porque só esta fé que é gerada nele, não em homem, é capaz de fato de te fazer sobreviver aos solavancos da vida, aos empurrões da vida, aos pisões da vida, ao fogo da adversidade. Deus te trouxe aqui hoje para te fortalecer na verdadeira fé, e você vencerá o mundo para a glória do seu nome. Quem recebe essa palavra, glorifique ao Senhor.